Como exigir a acessibilidade? Sejam todos bem-vindos, esse é mais um Garantindo Acessibilidade. Então vamos lá, gente. Eu falo sobre acessibilidade aqui nas minhas redes e uma dúvida que muitas pessoas têm é como que eu vou fazer para exercer esse direito, para fazer com que a acessibilidade aconteça de fato. Muitas pessoas falam assim, não tem fiscalização, a acessibilidade está só na lei, está só no papel. E eu entendo que todos nós temos o nosso papel, né, no sentido de tentar fazer com que essa pauta da acessibilidade progrida a cada dia, certo? E você, por acaso, já parou para pensar qual é o seu papel na questão da acessibilidade, né? E você que está assistindo aí, pode ser um profissional, pode ser uma pessoa, né, que tem algum tipo de deficiência aí. Então, a gente tem que entender como que a gente pode usar a nossa energia para poder tentar ir lá e promover a acessibilidade. Como profissionais, nós vamos fazer o quê? Conhecer o referencial técnico, empregá-lo aí no nosso trabalho, já que é algo obrigatório. E se você é uma PCD, você precisa também entender que você deve ter um papel mais ativo aí nesse processo de tornar o mundo mais acessível. Então, nós vamos começar assim, vamos falar sobre legislação, vamos falar sobre que medidas objetivas nós podemos fazer para que nós possamos exigir a acessibilidade aí em espaços, edificações e em eventos, porque na verdade tudo precisa ter acessibilidade. Toda a infraestrutura urbana precisa ser acessível. Todos os espaços de uso público, de uso coletivo, espaços privados, considerando suas áreas comuns, devem ter acessibilidade. Então, como isso já está previsto na legislação, nós vamos conhecer aqui hoje algumas ferramentas que nós poderemos usar para exigir a acessibilidade. Então, eu vou mostrar para vocês aqui de maneira bem objetiva, é a maneira que eu trabalho aqui. E, na verdade, não é a maneira que eu simplesmente trabalho a acessibilidade, porque como eu tenho aqui a Laurinha, que é a minha filha que tem deficiência, meu enteado, que é o Samuel, que também é uma pessoa que tem deficiência. Então, são situações que eu já vivenciei aqui na prática. Então, isso faz parte do meu dia a dia. Então, eu vou levar para vocês algumas ações que eu já tomei aqui para garantir a acessibilidade, não só a acessibilidade, mas também o direito aqui dos meninos, e que funcionaram. Então, vamos lá. Vou começar com a legislação. Para você exigir acessibilidade, você precisa conhecer quais são os seus direitos aí relacionados à acessibilidade. E, na verdade, essa foi a maneira com a qual eu comecei a trabalhar, a entender um pouquinho de acessibilidade. Porque lá atrás, quando a Laurinha era pequena, eu saía com ela, eu ia nos lugares e passava muito perrengue, muito aperto. Então, às vezes, uma hora era o banheiro, outra hora era o estacionamento, que era muito longe, tinha que sair, enfim, naquela dificuldade toda. E quando eu ia cobrar de alguém, questionar alguém, eu não sabia exatamente o que questionar, eu não sabia o que exigir, o que de fato era o certo. Então, isso que me motivou a buscar, a estudar, né, entender um pouquinho sobre acessibilidade. Então, me aprofundei nesse assunto aí hoje, enfim, eu atuo nessa área já faz bastante tempo. Então, isso foi o que me motivou. Se você quer exigir acessibilidade, você precisa saber minimamente, primeiro, quais são os seus direitos e, segundo, quais são os requisitos de acessibilidade. Então, eu vou mostrar para vocês aqui alguns caminhos. Para você conhecer os seus direitos, ou então a legislação que está relacionada aí à acessibilidade, eu vou trazer para vocês aqui 3 exemplos. São 3 exemplos que são muito importantes, que vão falar especificamente de acessibilidade e um pouquinho de direito PCD, que vai ser a primeira, vai ser a Lei Federal número 10.098. E eu vou mostrar para vocês aqui, como que eu faço para pesquisar essa legislação. Como que eu vou fazer para achar essa informação? Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui, e vocês vão ver exatamente como que vocês vão conseguir fazer para poder encontrar essa legislação. Então, veja bem, para eu compartilhar, para eu pegar aqui Lei Federal 10.098, eu vim aqui no Google normal mesmo, tá? Digitei 10.098 e essa legislação, ela vai estar bem aqui, Você vai buscar a referência primária, que é o que eu sempre falo para os meus alunos, é o que eu sempre falo aqui no meu conteúdo. Quando você vai trabalhar a legislação, você busca fonte primária. Uma delas você vai encontrar aqui, quando você tem aqui Planalto, você vai direto aqui na legislação. Então, por que é importante você buscar isso aqui? Essa Lei Federal 10.098, claro que é importante você conhecer o teor dela aqui. É uma legislação relativamente curta, são 5 páginas de legislação, então, assim, é algo que você lê em 5 minutos você consegue fazer a leitura de toda essa legislação. E o que vai ter aqui? Essa lei, ela estabelece normas gerais, vou destacar para vocês aqui, estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção
promoção da acessibilidade das pessoas portadoras, né, de deficiência ou com mobilidade reduzida e dá outras providências. Então, essa legislação ela vai trazer esses critérios mais gerais do que você vai precisar implementar de acessibilidade ou do que você poderá exigir de acessibilidade em espaços e edificações. Então, vale a pena você vir aqui entender. Claro que ela vai tratar de muitos assuntos e é importante você vir aqui na fonte primária, porque quando você vem numa fonte como essa e você tem algum direcionamento, você consegue já os links aqui dos textos que vão ser complementares aqui a essa legislação. Uma outra legislação que você deve conhecer vai ser o Decreto Federal 5296. Então, nós vamos colocar aqui, ó. Opa, eu saí aqui, né, gente? Deixa eu colocar aqui o Decreto Federal 5296. Mais uma abinha do Google aqui, ó. Decreto Federal 5296. Só digitei 5296 aqui. Mais uma vez, Planalto. Vou ter acesso aqui ao Decreto Federal 5296. E o que vai ser essa legislação? Essa legislação, ela vai regulamentar a lei anterior, que é a 10.098. Então, vai trazer as informações mais pormenorizadas. É uma legislação que você deve conhecer também, porque também vai ter muitas coisas relacionadas à acessibilidade. E a terceira legislação que eu quero que vocês tenham como referência, que na verdade eu acredito que todo o PCD deve conhecer, né, em saber qual é o seu teor ali, é a Lei Federal número 13.146. Mas antes de eu falar dessa, deixa eu só colocar aqui, ó. Eu falei que ela regulamenta a Lei 10.098, mas vou trazer exatamente na íntegra do que ela trata. Vai ser assim, ó. Regulamenta as leis 10.048 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento à pessoa que especifica, e a 10.098, que foi a que eu mencionei ali, né? Que estabelece critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência com mobilidade reduzida e dá outras providências. Então, vai trazer a questão da acessibilidade mais pormenorizada, mais detalhada ali, vai regulamentar os artigos que estão lá na Lei Federal 10.098. E, por fim, a terceira referência que eu vou trazer para vocês aqui, claro que não são só essas, tá, gente? Existem outras referências também, é a Lei Federal número 13.146. Mais uma vez aqui, aba do Google, 13.146. Clica aqui, Planalto, fonte primária. Se você clica aqui nessa aba aqui do Planalto, você vai ter acesso aqui a toda a legislação também, 13.146, e ela é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão. Então, todas as pessoas com deficiência devem conhecer, ter noção do teor dessa legislação, que vai trazer questões muito mais abrangentes relacionadas a direito aí de PCDs, né, pessoas com deficiência, e vai trazer muitas questões também relacionadas à acessibilidade. Então, para você conseguir exigir a acessibilidade, você deve conhecer que existe todo um arcabouço legal, né, que você vai poder utilizar para embasar ali as suas exigências. Não é uma exigência que você está fazendo do nada. Não é uma exigência que você está fazendo considerando que o dono daquele espaço está fazendo um favor. Não. Tem uma base legal para você poder exigir isso. Então, você conhecer qual é essa base legal, minimamente, é importante para você ter mais propriedade na hora de exigir ali a acessibilidade, tá bom? Deixa eu interromper o compartilhamento aqui e voltar para vocês aqui. Então, gente, conhecer a legislação é algo que é fundamental para você conseguir exigir acessibilidade. O que mais que a gente vai precisar para conseguir garantir a acessibilidade? A gente vai precisar, depois de conhecer a legislação, você precisa conhecer também minimamente sobre acessibilidade. Você precisa entender quais são aqueles elementos, pelo menos os elementos básicos, que você poderá exigir quando você se sentir ali em alguma situação complicada, desconfortável, relacionada à falta de acessibilidade. Ou quando você estiver projetando ali, você entender quais são os elementos de acessibilidade que deverão estar ali no seu projeto ou em algum serviço que você esteja fazendo relacionado à adequação de espaços e edificações e infraestrutura urbana. Então, conhecer minimamente sobre acessibilidade é você saber que tem muitos elementos, gente, que já estão ali culturalmente aceitos, que as pessoas, não, isso aqui eu sei que tem que ter, que vão ser o quê? Vai ser você ter uma vaga de estacionamento para PCD, a vaga de estacionamento para pessoa idosa, você ter os assentos reservados ali quando você tem algum evento ou algum local de espera, já está mais ou menos no conceito geral aí de que são elementos obrigatórios. A sinalização tátil no piso, a presença de rampas, você não ter a barreira quando você precisar acessar ou circular por algum espaço, por alguma localidade. Então, esses são alguns elementos que já fazem parte do consciente coletivo de que são elementos básicos da
da acessibilidade, mas é importante você também conhecer mais que existem outros elementos também, e além de conhecer os elementos, é importante que você saiba que existem regras para que aqueles elementos sejam implementados, e essas regras vão estar basicamente nas normas, mas também vão aparecer na legislação. Então, mais uma vez, conhecer a legislação vai te dar propriedade para exigir acessibilidade. E como é que você vai saber, para poder saber quais são esses elementos de acessibilidade que são obrigatórios? Você pode acompanhar conteúdo sobre acessibilidade. Eu divulgo muitos conteúdos aqui, na verdade, exclusivamente sobre acessibilidade que eu falo aqui, né, gente? Existem outros profissionais que também se dedicam a esse tema, que você pode seguir, obter mais informações, conhecer qual é esse referencial, né? É buscar ali a informação que também você vai conseguir construir esse conhecimento que vai te dar também mais propriedade, mais clareza na hora de exigir acessibilidade. Aí, tá bom? Então, para você exigir acessibilidade, você vai, quando você conhece a legislação e você conhece ali minimamente as questões de acessibilidade que estão ali nas normas, você vai conseguir fazer valer os seus direitos, né, considerando ali as situações que você vivencia. Então, se você está projetando, você vai saber que ali existem aqueles elementos de acessibilidade que deverão ser implementados. Se você é uma pessoa que tem algum tipo de deficiência, você vai vivenciar aí no seu dia a dia muitas situações relacionadas à falta de acessibilidade, mas você já vai ter a consciência de que aqueles itens são uma previsão legal, você vai saber que não é um favor, como eu disse, você vai saber, se você é um profissional responsável, que você terá que atender aqueles requisitos de acessibilidade, não porque você quer ser um profissional bacana, porque você é uma pessoa socialmente responsável, não, porque aquilo está previsto na legislação e você poderá sofrer algum tipo de penalidade, né, alguma responsabilidade civil por não atender a requisitos de acessibilidade. Então, aquele não atendimento pode voltar para você profissionalmente, fazendo com que você tenha que reparar ali alguma questão, né, relacionada à falta de acessibilidade que você não garantiu ali no seu projeto, né? E se você é um responsável por espaço, você também deverá atender a requisitos de acessibilidade, porque veja bem, muitos profissionais chegam aqui para mim e falam: olha, mas como é que eu vou fazer para implementar acessibilidade se o meu cliente, que é aquela pessoa que está me contratando, fala que não precisa, não tem que colocar nada de acessibilidade aqui não precisa e tal, mas na verdade existe toda uma legislação que toda essa cadeia poderá responder no caso de não atendimento a esses requisitos de acessibilidade. E você vai saber que o não atendimento a esses requisitos poderá estar trazendo prejuízos para muitas pessoas, que serão os usuários daqueles espaços, e poderá trazer prejuízos, inclusive, para você como profissional e para o responsável por aquele espaço, que poderá, a qualquer momento, precisar fazer intervenções ali para garantir que aquele espaço ou aquela edificação sejam acessíveis, com base nesse arcabouço aí legal que exige que os espaços sejam acessíveis, tá bom? Então, a gente tem que entender também que, para exigir acessibilidade, a gente vai tomar algumas ações que eu já vou falar para vocês aqui, mas essa transformação, ela não vai acontecer do dia para a noite. Então, ao mesmo tempo que eu tenho essa noção, essa consciência que essa transformação, ela não acontecerá de uma maneira assim tão rápida, eu tenho a mesma consciência de que já avançamos muito. Então, quando eu comecei a trabalhar com acessibilidade lá em 2016, e antes ainda, quando eu vivenciava aquelas situações por falta de acessibilidade com a Laurinha, eu já consigo perceber hoje que existe uma realidade já transformada e, graças a Deus, transformada para melhor. Existem cada vez mais profissionais interessados em trabalhar, já atendendo aos requisitos de acessibilidade. Existem cada vez mais pessoas conscientes de que isso, né, é um direito e tentando ir ali exercer, às vezes não sabe muito bem como fazer isso, de que exercer ali o seu direito de ter espaços acessíveis, tá? Então, isso é um processo, mas se a gente não tomar nenhum tipo de ação, esse processo vai se tornar ainda mais lento. Então, quando a gente, né, assume esse papel mais protagonista, a chance disso ter uma velocidade assim de implementação maior, claro que aumenta, não é verdade? Então, nós somos partes desse processo também, nós como profissionais, as pessoas também, né, os PCDs que têm algum tipo de situação aí que vivencia a todo momento aí relacionada à falta de
de acessibilidade, e eu vou trazer para vocês aqui como que a gente vai exigir, né? Exigir acessibilidade. Existem alguns caminhos que, como eu disse, eu já trilhei aqui em algumas situações que eu vivenciei aqui em casa, aqui com a Laurinha, e eu vou mostrar para vocês aqui. Então, veja bem, quando a gente tem algum problema, a gente precisa tomar aquelas ações que, de fato, vão trazer algum tipo de resultado. Eu vou trazer um exemplo assim muito trivial. Imagina você quando você era pequeno, podia ter seus irmãos ali ou seus primos. Quando acontecia alguma situação ali, situação ruim, uma briga, algum conflito, o que você costumava fazer? Poderia fazer para resolver aquela questão. Você poderia fazer o quê? Chamar um adulto. Você poderia chamar a sua mãe. Vou falar para minha mãe, né? Então a sua mãe poderia ser aquela pessoa que chegaria ali para tentar resolver aquela questão da melhor maneira e trazer algum tipo de solução para aquele conflito que estivesse acontecendo ali, né? Domesticamente, uma briga entre irmãos, uma briga entre primos. Então ela chegaria ali para colocar ordem na confusão, não é verdade? Se você tem algum problema aí no seu condomínio, se você mora num condomínio cheio de apartamentos ali e sempre vai ter algum problema, alguma questão, como é que você vai fazer para resolver? Você vai ter ali uma série de regras, né? Vai ser uma convenção de condomínio, enfim, toda aquela documentação que vai ter aquelas regras de convivência, de conduta ali naquele espaço compartilhado. E se acontece alguma coisa errada, você vai chamar quem? Você vai comunicar ao síndico, o síndico vai ter que tomar alguma providência para poder resolver aquela questão que esteja acontecendo ali, né? Então, quando você se depara com algum problema relacionado ali à falta de acessibilidade, você tem que entender que existem também aquelas entidades que estão ali para poder gerenciar aquilo, para poder fiscalizar aquilo. E pode ser que isso não aconteça de maneira espontânea. Eles precisam ser provocados. E quem irá provocar alguma situação de fiscalização? Serão as pessoas que estarão sendo lesadas pela falta da acessibilidade, que é o que a gente está trazendo aqui, tá? E que vão ter esse papel mais protagonista na solução desses problemas. Então, eu vou trazer um exemplo aqui de calçada, eu vou trazer um exemplo aqui de situações mais gerais aí de falta de acessibilidade. E vou trazer algum embasamento e vou trazer a quem vocês podem recorrer para que a acessibilidade seja garantida aí nas situações que você estiver vivenciando. Então, muito comum você sair na rua e agora, qualquer lugar que você for, você vai se deparar com uma calçada que não vai ter plenamente ali os requisitos de acessibilidade atendidos, né? Isso é muito comum, todo lugar vai ter lá, vai ter o degrau, vai ter a falta do rebaixamento na calçada, vai ter a falta da sinalização, vai ter uma árvore que vai estar ali no meio do caminho, algum elemento no meio do caminho, impedindo ali a livre circulação dos pedestres e das pessoas. Então, a questão da calçada, ela é muito comum e ela é muito presente nas vidas de muitas pessoas. Porém, isso fica muito pior e mais evidente em se tratando de PCD. Por quê? Se você tem uma pessoa em cadeira de rodas e você não tem uma calçada acessível, você vai impedi-la, né, de transitar ali pela calçada, que vai ser o espaço seguro para se transitar. Você vai obrigar que essa pessoa vá circular pela via pública, se tornando uma situação perigosa. Então, existem maneiras de se exigir acessibilidade nas calçadas. Como que isso pode ser feito? Primeiro, eu vou apresentar aqui duas situações. Por quê? A gente tem aqui as calçadas, que são as calçadas que vão estar ali associadas aos imóveis, né? Então, todo imóvel vai ter ali a calçada associada ali, ou na sua frente, ou na lateral, dependendo ali da configuração daquele lote, daquele terreno, tá? Então, via de regra, o proprietário do imóvel é responsável pela calçada. E é comum também esse proprietário do terreno entender que a calçada é dele, que a calçada é uma extensão do imóvel dele e não consegue perceber que essa calçada é um espaço público para utilização por todas as pessoas. A responsabilidade de construir e preservar é do proprietário do imóvel, mas a utilização ela é coletiva, é para todas as pessoas. Então o que a gente vê a toda hora? E às vezes você vê um terreno que é um pouco mais alto ou um pouco mais baixo e o proprietário ele deixou de saber, ele mete a rampa ali ou para subir ou para descer para conseguir acessar o lote dele ali e o pedestre que esteja passando ali, que tem aquela calçada cheia de degraus, ali cheia de saliências, que lute para conseguir transitar. Isso é comum, a gente consegue ver aí a todo momento. E na verdade existem regras para a construção da calçada. Você tem que considerar a geometria da calçada. Você tem que considerar a finalidade da calçada. E a finalidade da calçada, uma das principais finalidades dessa calçada será a utilização das pessoas.
pessoas, né? Então, para as pessoas conseguirem utilizar aquela calçada, ela deverá atender a requisitos de acessibilidade. Ela deverá ter uma geometria tal que não tenha nenhum tipo de obstáculo para que as pessoas consigam transitar ali livremente. E essas regras vão estar tanto nas normas quanto na legislação. Então, para você saber como que você deverá construir a sua calçada, você deverá conhecer aí a legislação da sua região, saber que se existe algum tipo de padronização para construção de calçadas aí na sua região, né? E caso exista, você vai saber que ela estará sim embasada em requisitos de acessibilidade. Então, saber como você deverá construir a sua calçada é importante para garantir a acessibilidade. Agora, se você é uma pessoa que vai utilizar a calçada e se depara com uma calçada ali na situação irregular, que ela vai ter ali, vai estar cheia de saliências, vai ter buraco, vai ter degrau, não vai estar sinalizada, não vai atender aos requisitos de acessibilidade, você pode fazer algo também. Então, o que acontece? Essas calçadas que são de responsabilidade dos proprietários dos imóveis devem atender a requisitos de acessibilidade. Caso não atenda, você como usuário, você pode fazer algum tipo de denúncia para que aquilo passe a ser efetivo, para que aqueles requisitos sejam atendidos. Aqui em Belo Horizonte, eu já trabalhei na reforma, projetos de muitas calçadas que eu trabalhava especificamente com isso há um tempo atrás, hoje não estou fazendo tanto, mas eu entendo como que é esse processo. Então, aqui em Belo Horizonte, como que é? Aqui, você pode ter a calçada, assim, a pior calçada do mundo. A prefeitura, ela não vai te notificar, tá? Porque aqui, até onde, né, eu sei, as calçadas, os proprietários só são notificados caso a prefeitura receba algum tipo de denúncia. Então, se você é um usuário, viu que uma calçada ali está em más condições, se sentiu lesado ali no seu direito de ir e vir e sabe que aquilo é algo que deve ser exigido, então você, aqui em Belo Horizonte, você liga na prefeitura, liga 156 e fala, olha, a calçada no endereço tal, está em más condições, não atende a requisitos de acessibilidade, gostaria de providência. A prefeitura vai notificar o proprietário daquele imóvel, que é o responsável por preservar ali a calçada, para que ele faça as adequações daquela calçada, entendeu? Então, isso aí eu não vejo como algo que é para prejudicar os proprietários dos imóveis, mas é que as pessoas precisam se conscientizar do seu papel ali na preservação daquele espaço que é coletivo, que é de todas as pessoas, tá? E você, como cidadão, quando se sentir lesado, você precisa ter esse papel ativo também. Você precisa informar as pessoas e saber, né, ter consciência de que as calçadas têm uma característica ali que vão precisar atender a todas as pessoas. Então, aqui em Belo Horizonte, se você tiver algum problema relacionado à calçada, você pode fazer isso. Mas existe uma segunda situação, que às vezes são aquelas calçadas, aqueles espaços públicos que não estão diretamente associados a um terreno, que são aqueles espaços que já são ali responsabilidade da própria prefeitura e que também não atendem a requisitos de acessibilidade, né? Isso pode acontecer também. Nesse caso, se você reclamar com a própria prefeitura, você vai ter uma resposta assim, talvez demore um pouco mais para resolver, ou talvez nem resolva. Então, o que você faz? Você vai lá e conta para sua mãe. E quem que vai ser a mãe que vai tratar da calçada nesses casos em que a responsabilidade é da própria prefeitura? Você pode acionar, por exemplo, o Ministério Público, que vai ser aquela entidade que vai fazer com que a legislação seja cumprida e poderá sim notificar a própria prefeitura para atender a requisitos de acessibilidade, tá? Então existem esses caminhos objetivos que você pode trilhar para garantir que as calçadas sejam acessíveis. E como eu disse, gente, eu já trabalhei com calçadas aqui. Eu sei que era assim porque eu já trabalhei aqui. Então as pessoas chegavam para mim aqui, não, eu fui notificado aqui. Então eu conseguia saber aqui, as notificações são publicadas aqui no Diário Oficial do município. Então você consegue saber quais são as calçadas que são notificadas. Então eu entendi que esse processo era assim. Então conversando muito, quando eu era atendida na prefeitura para poder levar alguma questão ali mais particular, de entender como que a calçada seria construída, eu fui entendendo que era dessa forma que acontecia. E, na verdade, eu nunca fiz nenhum tipo de denúncia. Por quê? Uma vez eu faria uma denúncia, mas por quê? Porque era uma situação que eu vivenciava quase todas as semanas. Eu ia levar a Laurinha na fisioterapia. Era uma fisioterapia que tinha aqui no Hospital São Camilo. Quem é aqui de Belo Horizonte vai saber onde que é. E ali, perto do Hospital São Camilo, tinha uma clínica de fisioterapia que era
para a qual eu levava a Laurinha, e tinha uma vaga para pessoa com deficiência que eu usava, e tinha uma calçada que era assim, intransitável. Toda semana eu passava lá, estava a calçada esburacada, cheia de, não, uma confusão danada, eu não conseguia passar pela calçada e era uma dificuldade danada. Eu pensei, não, essa calçada aqui eu vou denunciar porque está me trazendo uma situação assim, está me trazendo diretamente algum tipo de prejuízo. E na verdade, eu nem precisei fazer isso, porque um pouco tempo depois, a calçada foi reformada, outras pessoas devem ter percebido ali a situação, então o próprio, não sei o que aconteceu. Eu sei que a calçada apareceu toda linda lá, reformada, resolveu, porque como era próxima a uma clínica de reabilitação, de fisioterapia, imagino que muitas pessoas também deviam passar por aquele mesmo problema, ter aquela mesma dificuldade. Então, esse é o caminho. Aqui em Belo Horizonte eu sei que é assim, e você deve buscar entender qual é o caminho aí na sua região. Pode ser que seja o mesmo, pode ser que seja outro, mas busque a informação para você conseguir exercer aí o seu direito e garantir que as calçadas sejam acessíveis aí no seu espaço, na sua cidade, né? Nos locais pelos quais você passa aí todos os dias. Então, este é um caminho para se garantir acessibilidade na calçada, infraestrutura urbana, que também é obrigatório. E isso vai estar previsto lá na Lei Federal número 10.098, que eu trouxe para vocês, já falei dela para vocês aqui mais cedo, e lá no artigo 3º, vou falar para vocês o que tem lá no artigo 3º. Deixa eu colocar aqui, cadê? Eu acho que não está aqui, ó, está aberta ainda. 10.098, artigo 3º, vai falar o seguinte, deixa eu aumentar a letra aqui para eu conseguir enxergar, peraí. Artigo 3º vai estar o seguinte: o planejamento e a urbanização das vias públicas, dos parques e dos demais espaços de uso público deverão ser concebidos e executados de forma a torná-los acessíveis para todas as pessoas, inclusive aquelas com deficiência ou com mobilidade reduzida. E esse artigo, ela tem uma redação nova dada pela Lei Federal 13.146, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a outra legislação que eu trouxe para vocês aqui, que vai trazer esses assuntos relacionados à acessibilidade, tá bom? Então, sim, toda a infraestrutura urbana deve atender a requisitos de acessibilidade. Agora, eu vou trazer para vocês aqui como que você vai fazer para exigir a acessibilidade considerando situações mais gerais. E para isso, para começar a construção desse embasamento de como que você vai conseguir exigir acessibilidade em situações aí mais gerais do dia a dia, eu vou trazer para vocês aqui também a mesma legislação, Lei Federal 10.098, agora no seu artigo 11º. Deixa eu colocá-lo aqui, ó. Lá na Lei Federal 10.098, o artigo 11º vai estar no capítulo 5, que vai falar da acessibilidade nos edifícios públicos ou de uso coletivo. Vai ter o seguinte: a construção, ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados destinados a uso coletivo deverão ser executados de modo que sejam ou se tornem acessíveis às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, tá? Então, tem uma complementação aqui desse artigo, vocês deem uma olhada aqui depois, porque está aqui falando que toda edificação de uso público ou privado de uso coletivo deve atender a requisitos de acessibilidade. Mais uma vez, não é um favor, é uma previsão legal. Só que, veja bem, tá falando aqui, ó, a construção, ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados destinados a uso coletivo. Vamos pegar nesse conceito, vamos entender na prática o que é isso? Porque isso aqui, essas definições, elas vão estar aqui no Decreto Federal 5296, que é o que eu disse lá no começo, Decreto Federal 5296, vai regulamentar a Lei Federal 10.098. Lá no artigo 8º, eu vou ter algumas definições que eu vou trazer para vocês agora. Então, deixa eu pegar aqui Decreto Federal 5296, artigo 8º, cadê? Inciso 6º. O que eu tenho aqui, ó? Lá no artigo 8º, inciso 6, Decreto Federal 5296, eu tenho a definição de edificações de uso público. Lá no inciso 7º, edificações de uso coletivo. E no inciso 8º, edificações de uso privado. Então, vamos pegar nesse conceito, vamos entender na prática o que é isso? É o seguinte, ó, edificações de uso público, aquelas administradas por entidades da administração
administração pública, direta e indireta, ou por empresa prestadora de serviços públicos e destinadas ao público em geral. Então, essa é a definição de uma edificação de uso público. Qualquer edificação que seja administrada ali por entidades da administração pública são edificações de uso público. Agora vamos trazer o conceito de edificações de uso coletivo. O que são edificações de uso coletivo? Aquelas destinadas às atividades de natureza, atenção, comercial, hoteleira, cultural, esportiva, financeira, turística, recreativa, social, religiosa, educacional, industrial e de saúde, inclusive as edificações de prestação de serviço de atividades da mesma natureza. Gente, basicamente todos os espaços devem atender a requisitos de acessibilidade. Se você vai a algum evento cultural, tem que ter acessibilidade? Sim. A um hotel? Sim. Se você vai ao supermercado? Sim. A um shopping? Também. Se você vai em um hospital? Com certeza. Escola? Gente, tudo tem que ter acessibilidade, tá bom? Vou ler mais uma vez aqui, ó. Edificações de uso coletivo, aquelas destinadas a atividades de natureza comercial, hoteleira, cultural, esportiva, financeira, turística, recreativa, social, religiosa, educacional, industrial e de saúde, inclusive as edificações de prestação de serviços de atividades da mesma natureza. Ficou claro? Tem que ter acessibilidade? Sim. Tem que ter acessibilidade. Infraestrutura urbana tem que ser acessível? Sim, tem que ser acessível. Espaços de uso público? Sim. Uso privado, uso coletivo? Sim, tem que ser acessível. Terceira definição aqui: edificações de uso privado. Aquelas destinadas à habitação que podem ser classificadas como unifamiliar ou multifamiliar. Edificações de uso privado tem que ter acessibilidade? Sim. Áreas de uso comum devem ser acessíveis. Tem que ter acessibilidade, não há circulação vertical, circulação horizontal. Você não pode ter barreiras, não pode ter obstáculo, tem que ter sinalização. Todos os elementos de acessibilidade que são exigidos para espaços públicos também são exigidos em espaços de uso privado, considerando suas áreas de uso comum, ok? Então, tudo sim deve ter acessibilidade. Combinado? Que mais aqui, ó? Como que você vai fazer para exigir que todos esses espaços que eu mencionei para vocês aqui atendam aos requisitos de acessibilidade? Como que você vai fazer? Se você vivenciou uma situação ali na prática, eu vi uma postagem, eu sigo uma pessoa aqui no Instagram, e ela estava retratando uma situação que ela estava vivenciando ali, que era uma lavanderia coletiva que tinha lá no condomínio dela, acho que é o condomínio dela, não tenho certeza, mas que tinha as lavadoras na parte de baixo e as secadoras na parte de cima. Ela era uma pessoa em cadeira de rodas. Então, ela não conseguia utilizar com autonomia as secadoras, precisava sempre lá pedir ajuda. E essa situação são situações práticas de falta de acessibilidade, de violação de direitos, em que a acessibilidade deveria ser garantida ou preservada, de que deve ser preservada. Então, como que você vai fazer para exigir que esse direito seja exercido? O que você vai fazer? No caso da lavanderia da moça lá, você precisa informar ao responsável por aquele espaço de que aquele espaço não é acessível, de que você não está conseguindo utilizá-lo com autonomia, tá? Você fala, olha, eu sou uma pessoa em cadeira de rodas, ou eu sou uma pessoa na situação XYZ, e aqui eu não estou conseguindo utilizar esse espaço que tem essa proposta. Então, qual que é a proposta de uma lavanderia? A pessoa chega lá, lavar a roupa, tirou a roupa, levou embora, enfim. Basicamente é isso, né, em linhas gerais. Se você não está conseguindo fazer exercer, né, essa atividade, considerando a proposta que é feita para aquilo ali, não está atendendo a requisitos de acessibilidade. Então, em qualquer situação, se você é uma pessoa que não conseguiu acessar uma edificação, se você é uma pessoa que não conseguiu ter autonomia na circulação por algum tipo de espaço ou edificação, o que você pode fazer? Informar ao responsável por aquele espaço. Fala, fulano, olha, mais uma coisa aqui que é bem interessante. Por quê? Você sabendo que isso é um direito seu, é um direito, não é um favor que as pessoas fazem. Você não chega, por exemplo, imagina que você é uma pessoa com deficiência, uma pessoa em cadeira de rodas, e chegou em um restaurante que não tem um sanitário acessível. Pode ser que você já saiba disso, não importa. Você chega para o responsável e fala assim, fulano, onde é o seu sanitário acessível? Você não pergunta se tem um sanitário acessível. Sabe por quê? Quando você vai em algum lugar que deveria ter um sanitário acessível e não tem, que é uma coisa que é comum para todas as pessoas, você vai no restaurante, você vai eventualmente usar o sanitário ali. Então, se não tem um sanitário e você precisa usar o sanitário, acaba gerando um certo constrangimento ali para você. Porque se você viver uma situação que está apertado ali, precisa usar o banheiro e não consegue, você tem que ir lá dar um jeitinho, pedir ajuda de alguém. Então, é uma situação que vai trazer algum tipo de constrangimento. Agora, se
você se prepara para situações como essa, que são situações comuns na vida de toda PCD, toda hora vai acontecer uma situação aí de falta de acessibilidade, você já tem essa ideia de que você pode questionar. É claro, gente, que quando você vai questionar alguma questão relacionada à acessibilidade, você não precisa chegar com falta de educação. Você pode chegar né, tranquilamente, perguntar, questionar com toda a educação que eu sei que todos vocês têm e levantar a questão, falar, então, fulano, onde é o seu sanitário acessível? Quando você faz uma pergunta como essa, você já sabe do seu direito de ter um sanitário acessível ali e você transfere esse constrangimento para aquela pessoa, que ela vai falar, poxa vida, eu não tenho esse sanitário acessível, que é algo que deveria ter ali naquele espaço ou naquela edificação. Então, você não pergunta se tem, você pergunta onde é o sanitário acessível, porque a pessoa vai ter que responder e falar, nossa, não tem um sanitário acessível aqui. Fala, pois é, então, um sanitário acessível é algo que deveria ter aqui, é um direito meu de frequentar esse espaço e ter uma instalação sanitária acessível aqui, certo? Então, o que essa pessoa vai fazer? Essa pessoa que foi ali informada de que não atende àquele requisito de acessibilidade específico. Por isso que é importante você saber quais são os itens de acessibilidade que devem existir nos espaços ali minimamente, para você saber o que exigir. Então, pode ser que essa pessoa a qual você informou não faça absolutamente nada. Na verdade, o comum é isso. Ninguém vai fazer nada a respeito no primeiro momento. Ninguém vai fazer nada, tá? Então, você tem que subir, tem que seguir aí um caminho para conseguir fazer com que o espaço se torne acessível, para que aconteça essa transformação. E o que é que você vai fazer? Você chegar e falar é um primeiro ponto. O segundo ponto é o quê? É você formalizar que você esteve naquele lugar, que você falou com fulano no dia tal, na data tal, passou pela situação tal e que não tinha acessibilidade. Como que você vai conseguir formalizar isso? Fulano, você tem qual que é o e-mail daqui? O e-mail institucional desse local aqui. A maioria dos espaços, se não todos, vão ter aquele e-mail institucional. Você vai escrever uma mensagem direcionada ao e-mail institucional, relatando o que aconteceu e cobrando aquele item de acessibilidade que você sabe que deveria existir e que não tinha, que você se sentiu lesado ali pela falta de acessibilidade numa situação que você tenha vivido. Falar, no dia tal aconteceu isso e isso, eu informei o fulano de tal. Beleza. O que essa pessoa que recebeu esse e-mail vai fazer? Provavelmente nada, entendeu? Provavelmente vai continuar na mesma. Mas o que você está criando? Uma outra, não. Deixa eu avançar mais um pouquinho aqui na minha caminhada. O que mais que você pode fazer? Em que você vivenciou alguma situação ali de falta de acessibilidade, você já sabe que você pode formalizar aquilo de alguma forma. Outra coisa que você pode fazer é registrar um boletim de ocorrência. Olha, eu vou registrar um boletim de ocorrência. Pode ser que você nem precise chamar um guarda ou um policial ali para registrar. Você pode entrar aqui, eu acho que você entra direto no site da polícia e consegue registrar boletim de ocorrência em algumas situações, mas entender que existe essa possibilidade também, registrou um boletim de ocorrência e envia para o responsável por aquele espaço, que você vai ser mais uma documentação que você está informando aquela pessoa da falta de acessibilidade e é um direito que você está exigindo que seja atendido. Claro que, mais uma vez, gente, com educação, de maneira respeitosa, eu acredito muito na força do diálogo, a gente não precisa partir para embate, nem tudo é uma briga, né? A gente pode conversar, a gente sabe que isso é um processo. Quando você tem consciência de que isso é um processo, as coisas passam a ser mais natural. A gente entende, cria aquela paciência de que as coisas não se resolvem do dia para a noite, beleza? Então, depois que você tomar essas ações, você vai estar fazendo o quê? Você vai estar criando uma materialidade de que você informou aquele responsável por aquele espaço da falta de acessibilidade, que você se sentiu lesado por aquela situação e que você gostaria que fossem tomadas algumas providências para sanar aquela situação de falta de acessibilidade. Você só vai estar criando aquela materialidade ali, tá bom? Depois que você criou isso, pode ser que você não tenha tido nenhum tipo de resposta, você tem os caminhos da denúncia. Dependendo da situação, você vai fazer uma denúncia onde? Na prefeitura. Por quê? Como eu disse, como a gente viu na legislação aqui, os espaços devem ser acessíveis. E se é algum equipamento urbano, algum espaço aí que você se sentiu lesado, ou um espaço cultural, um restaurante, um centro de saúde, uma escola, nenhum desses
nenhuma dessas instituições, desses estabelecimentos poderiam funcionar sem que fosse garantida a acessibilidade. E isso também vai estar lá na legislação. Deixa eu ver, eu anotei aqui, ó. Lá no Decreto Federal 5296, também a legislação que eu disse para vocês que é importante vocês saberem, quando você vai lá no artigo 13º, o que vai estar falando aqui, ó? Deixa eu pegar aqui, 13º, tá aqui, ó. Orientam-se no que couber pelas regras previstas nas normas técnicas brasileiras de acessibilidade, na legislação específica, observando o disposto na lei tal e nesse decreto. Ah lá, ó, isso aqui, ó, parágrafo 1º. Para concessão de alvará de funcionamento e sua renovação para qualquer atividade, devem ser observadas e certificadas as regras de acessibilidade previstas nesse decreto e nas normas técnicas de acessibilidade da BNT. Então, para um estabelecimento funcionar, ele vai precisar ter o quê? Um alvará de funcionamento. Quem expede esse alvará de funcionamento vai ser a prefeitura. Então, se a prefeitura expedir um alvará de funcionamento e não está atendendo a requisitos de acessibilidade, você pode fazer uma denúncia na própria prefeitura de que aquele estabelecimento não atende a requisitos de acessibilidade. Só que você não vai de mão vazia. Você vai, olha, eu já informei a pessoa aqui, eu frequento esse espaço, eu vivencio aqui corriqueiramente situações de falta de acessibilidade. Então, eu gostaria de sanar essa situação, resolver esse problema, tá? Esse é um caminho que você pode seguir. Um outro caminho que você pode seguir é pegar toda essa documentação que você gerou, porque você mandou um e-mail ali para o endereço institucional daquele espaço, você registrou um boletim de ocorrência e você pode levar também, pode fazer o quê? Ir lá e contar para sua mãe, entendeu? Você vai lá no Ministério Público e fala, olha, vivenciei essa situação aqui de falta de acessibilidade, informei aqui ao responsável pelo espaço, não fui atendido, então gostaria que fosse tomada alguma providência, porque a acessibilidade eu sei que é um direito que eu tenho, que seja exercido, então gostaria que isso fosse, né, uma realidade, que isso acontecesse na prática, sanar essa situação aqui de falta de acessibilidade. E, gente, isso é o papel que você pode tomar. É o único caminho que existe? Não, existem outros caminhos. Pode ser que você, sei lá, tenha um outro tipo de orientação, que você procure um advogado, que você, enfim, existem outros caminhos. Mas o fato é a gente entender que a legislação está a favor da acessibilidade, está a favor de a gente transformar espaços de modo que eles sejam mais acessíveis. Não é do nada que saiu essa informação. Existe todo um arcabouço legal para você que você vai se embasar para exigir aí a acessibilidade de espaços e edificações, tá? Então, gente, todo esse caminho que eu falei para vocês é um caminho que eu já trilhei. Então, são situações que eu sei que funciona. E eu vou trazer um exemplo que aconteceu aqui no caso da Laurinha. O que aconteceu foi o seguinte: eu mudei a Laurinha de escola uma certa época e, para começar, o meu contato com essa escola foi assim: na véspera de iniciar as aulas, alguém da escola me ligou e falou assim: ô mãe, eu gostaria de pedir para você não trazer a sua filha à aula. A aula começa amanhã, eu vou pedir para você não trazer a sua filha. Olha para você ver a situação. Eu vou pedir para você não trazer, porque aqui nós não temos ainda o professor de apoio que irá acompanhá-la. Então, eu vou pedir para você não trazer. E, gente, isso é uma situação comum. Eu conversei com as mães de outras crianças, né, dessa mesma escola, e elas me relataram que era algo corriqueiro, de ligar, não traz não, porque a professora de apoio não vem hoje. Não traz não, porque ainda estamos sem professor de apoio. E, gente, isso é um absurdo. Isso não pode acontecer. Imagina uma criança, né, que não tenha nenhum tipo de necessidade assim diferente, alguém da escola ligar para você e falar: não traz não manda seu filho para a escola hoje não, porque tá sem professor. Entendeu? O absurdo da situação é basicamente a mesma situação. Só que para a realidade de pessoas com deficiência, isso era algo muito mais corriqueiro. E eu, sabendo que isso, né, era um absurdo, respondi na mesma ligação. Falei: olha, eu entendo que você tá com uma situação aí emergencial, que você tá sem a professora de apoio que vai ficar com ela aí. Porém, a Laurinha tem direito de frequentar as aulas, sabe? Então, se eu não levá-la para a escola, eu vou estar fazendo uma coisa errada também. Eu posso ser denunciada por não levá-la à escola. Vamos fazer o seguinte: amanhã eu não vou levar ela na aula para você tentar resolver essa questão aí. Mas a partir de depois de amanhã ela está indo, entendeu? Porque a escola tem que administrar situações. A escola deve receber as crianças e atendê-las da melhor maneira. Não é empurrar o problema, devolver o problema para a família. Ela deve buscar os mecanismos que ela tem para tentar resolver a situação. E esse foi um dos problemas que eu tive com essa escola. Na verdade, depois, né, tudo se resolveu, ficou tudo
tranquilo, mas a realidade é que, além dessa situação, a Laurinha começou a frequentar essa escola, não tinha o material didático, que é direito dela ter, o professor de apoio é algo que demorou um pouquinho mesmo, a gente vivenciou algumas situações ali bem complicadas pela falta desse professor de apoio, não tinha o transporte, não tinha um monte de coisas que eu sei que era direito dela. E eu falei com a escola muitas vezes, falei, então, cadê? Eu ia, cobrava, gastava uma energia danada, então, fulano, e aí? E ninguém fazia nada. Aí eu comecei a registrar por e-mail, deixava lá, mandava para eles e nada também. Então foi basicamente esse caminho que eu entendi que funcionava nessa situação que eu vivia e no caso particular dela. Então fui registrando tudo, né? Aí depois que, como eu vi que a escola não ia fazer nada, e não ia fazer nada mesmo, eu sei disso, que eu estou vivendo uma situação parecida agora ainda, mas como eu vi que a escola não ia fazer nada, eu fui subindo. Então da escola, eu fui para a Secretaria de Educação aqui da regional, que é a escola da Laurinha, a escola pública, tá, gente? Aí depois que eu vi que ninguém fazia nada ainda, eu fui para a Secretaria de Educação, mandava as mensagens e ninguém respondia nada. Mas se você for observar, é a mesma instância. Se você falar na escola, se você falar na secretaria ou falar enfim, vai estar no mesmo ciclo ali. E você só vai conseguir ter algum tipo de resposta quando você chama sua mãe, quando você vai para um ciclo, uma esfera diferente que é responsável por fiscalizar essas questões relacionadas à acessibilidade. Então, por fim, eu fui lá, peguei todas aquelas informações que eu já tinha levado na escola e levei no Ministério Público. Tem um setor lá que tratava da educação, né, acessibilidade na educação, levei tudo lá e falei, coloquei nas mãos do Senhor, falei, Deus, ó, minha parte eu fiz, o que eu podia fazer, eu fiz. Eu não vou gastar a minha energia com isso. E é interessante que a gente vai querendo resolver, a coisa não resolve e aquilo vai meio que consumindo a gente. Aí eu falei, olha, o que eu posso fazer é isso. Fiz as reclamações, levei no Ministério Público e, como eu disse, entreguei. Falei, ó, vou gastar a minha energia no que eu sei que vai ser efetivo para a Laurinha. Então eu fui gastar a minha energia com outras coisas e foi excelente. Gente, passou pouco tempo, não foi tanto tempo assim. Acho que não foi muito tempo. Quanto tempo, hein? Deixa eu pensar. Não foi uns 4 meses? 4, 6 meses mais ou menos. A escola entrou em contato comigo, falando que o material didático da Laurinha estava disponível, querendo fazer o agendamento para o transporte escolar acessível, que eu sei que é um direito dela também. E o professor de apoio gente, resolveu tudo. Todas as questões foram resolvidas. Por quê? Porque eu chamei a minha mãe. Fui lá e falei, mãe, olha, o que está acontecendo aqui? Busquei as ferramentas certas para fazer com que aquilo acontecesse na prática, com efetividade, tendo algum tipo de resultado. E é muito bom entender qual é esse caminho, qual é o caminho que funciona, qual é a dificuldade que a gente tem e saber que sim, existem as respostas. Então, quando eu vi que aquilo aconteceu, que aquilo realmente tinha, recebi um e-mail de resposta lá do pessoal do MP perguntando se estava tudo ok, de tempos em tempos. Então, eu pude ver, assim, vivendo situações práticas, que isso é algo que tem efetividade, é algo que funciona. Então, a gente deve gastar a nossa energia tomando ações que a gente sabe que vai funcionar. Porque o que é comum? A gente fica reclamando. Reclamar, gente, não resolve nada. A gente só ganha ruga e cabelo branco, entendeu? Então, a gente tem que gastar a energia que a gente tem tomando aquelas ações que a gente sabe que vai resolver, sabe que tem que ter paciência, sabe que não é do dia para a noite, mas sabe que aquilo ali que está sendo feito vai ter efeitos positivos. E saber, não, aqui, ó, eu não estou só reclamando, eu estou fazendo a minha parte na direção de resolver essas questões, tá? E como eu disse, não é fácil, gente, não é fácil, mas se você quiser que algum tipo de transformação ocorra, você precisa tomar ações diferentes, entender quais são essas ações e tomar essas ações diferentes, tá? Mas assim, o que eu espero com essa live, essa aula, gente, esse conteúdo foi importante para você? Você acha que você vai conseguir mudar um pouquinho aí o seu comportamento diante das situações de falta de acessibilidade? Então, o que eu quero que você faça? Eu quero que você tome essas ações. Quando você viver uma situação aí complicada, que você tenha consciência de que aquela situação é uma situação de falta de acessibilidade, que está errado, que você tem a legislação a seu favor, que você pode fazer alguma coisa para transformar aquela situação, faça aquilo. Vai dar um trabalho? Vai dar um trabalho, você vai ter que ir lá sentar, buscar qual que é o e-mail institucional, escrever, redigir aquela mensagem ali, vai tomar um pouquinho do seu tempo, mas é a ação, o tempo que você vai gastar caminhando na direção de resolver aquele problema. E quando
a gente consegue ver aquele problema resolvido, ou pelo menos saber que alguém está fazendo alguma coisa a respeito, que você tem essas ferramentas disponíveis, quando você vê de fato ali alguma implementação que aconteceu, e que tudo começou em uma ação que você tomou, é algo muito maravilhoso, que a gente entende o poder que a gente tem de transformar a realidade de espaços e edificações, e não ficar naquele lugar de ser o reclamão, de reclamar de tudo e não fazer nada. A gente tem que fazer sim, né? Tomar as ações que vão fazer com que a gente caminhe na direção que a gente quer. E a direção que eu entendo que todos nós queremos é a direção de um mundo mais acessível, tá bom? Então, essa é a mensagem que eu queria hoje. Se esse vídeo, né, se essa reflexão aí foi importante para você, se você acha que isso deve chegar a mais pessoas, você pode engajar aqui nesse vídeo, mas você pode assistir, você pode comentar, você pode dar o seu gostei, curtir, pode curtir aqui no YouTube, pode compartilhar com outras pessoas que você ache que é importante saber essas informações que eu estou trazendo aqui, tá? Mas o mais importante que eu quero que você faça é refletir sobre as atitudes que você está tomando diante das situações de falta de acessibilidade que você está vivenciando aí, e passe a adotar uma postura diferente. Para mim, isso é o mais importante. Se uma pessoa conseguir fazer isso, para mim, esse vídeo já cumpriu aí o seu papel, tá bom? Então, é isso, gente. Tenham todos um excelente dia. Vejo vocês aqui na próxima quarta-feira, nesse projeto Lives. Agradeço a todos que assistiram, todos que vão assistir esse vídeo, que eu vou deixar disponível aqui no meu canal do YouTube. E é isso. Tenham todos um excelente dia. Vejo vocês na próxima quarta-feira. Isso aí. Um beijo para vocês.